Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje para conversar com vocês sobre uma dieta que eu fiz no começo do ano e todo mundo ficou super me perguntando o que aconteceu, como é que foi e tal, que é a dieta cetogênica. Bom, primeiro, é, eu desde muitos anos eu tenho sempre alguém me acompanhando quando a gente conversa sobre alimentação. Então, quem está me acompanhando desde o ano passado é a Fernanda, que é nossa nutricionista, sempre converso com vocês sobre ela, sempre falo o nome dela. E esse final de ano eu finalizei outubro com muitas provas fortes. Só em outubro eu fiz uma maratona que foi no Cânion do Guartelá e foi no dia 5 de outubro. E tava 34 graus, gente, então eu sofri bastante, meu corpo, fisicamente falando, sofreu muito, eu acabei com muita dor no estômago. E logo depois, 2 semanas depois, dia 19, eu fiz uma prova na Serra da Canastra e foram 65 quilômetros, foram 11 horas de prova, então bastante tempo. Ou seja, fisicamente a gente está dando porrada no corpo o tempo inteiro. E eu me coloquei que eu não iria fazer mais nenhuma prova muito forte depois disso, porque eu precisava dar um tempo pro meu corpo e também eu sou uma atleta amadora, para quem não sabe, então eu também tenho minha empresa, faço as planilhas de treino do pessoal, oriento pessoas que estão aí também abrindo assessorias. Tem um bando de coisas para fazer. Eu participo também da Associação de Assessorias e Técnicos e Treinadores aqui de Curitiba, faço parte da diretoria, então eu tenho bastante coisa para me divertir. E assim, estava com os treinos muito longos e tudo isso estava me tomando muito tempo. Eu decidi me envolver um pouquinho mais com o trabalho, final de ano, e diminuir meus treinos também por questões físicas, né? Não sou mais nenhuma menina de 20 anos, eu tô com 45 e pretendo continuar correndo ainda por muitos anos, por isso esse respeito grande que eu tenho ao corpo que me foi dado. Então eu preciso tomar conta dele com cuidado. A gente fala assim, a gente come bem, a gente evita álcool, a gente evita noitada, a gente faz um bando de coisas legais, mas quando se fala em ultramaratona, isso não é saudável. A gente sabe disso, então vamos também dar um tempo para o corpo poder se recuperar. E agora em janeiro eu voltei a treinar, tava também com as festas, eu comi um pouco mais, abusei de coisas que eu não estava acostumada e acabei ganhando 2,5 kg. E a partir de janeiro, a Fernanda já me chamou na Xincha, vem cá, vamos lá, vamos fazer essa dieta. E você tem duas opções, fazer uma alimentação intermitente, né, que agora está com jejum intermitente, fica muitas horas sem comer, ou uma cetogênica. Eu já na hora falei, vamos de cetogênica, porque eu já estou acostumada com essa dieta e eu não estou acostumada a ficar muitas horas sem comer, eu detesto ficar sem comer. Mas vamos lá, daí escolhemos a cetogênica para começar essa saga e a minha missão eram 2 semanas de cetogênica. E para quem não conhece, a dieta cetogênica, ela é uma dieta extremamente baixa em carboidrato. Então, eu já havia feito ela muitos anos atrás, eu consegui ficar anos sem comer carboidrato, 2 anos, e só que eu me dedicava mais à musculação, me dedicava mais a outro tipo de exercícios, e agora eu tô com uma pegada mais de resistência e corrida. Então aí foi para mim a diferença. Voltamos lá dizendo que cada um vai se sair de uma maneira com determinada, com essa ou aquela dieta, com essa aquela alimentação, com esse ou aquele medicamento, enfim, tudo que você faz na vida vão ter, quando a gente fala em área de saúde e a gente fala em individualidade, cada um vai ter uma sintomatologia diferente, ou vai se sentir bem ou não, ou vai ter uma consequência que a gente não estava esperando, mas enfim, como é que foi para mim? A gente começou a baixar bastante carboidrato, então o que eu poderia comer? Eu comia bastante de manhã, minha alimentação é com tapioca, foi cortado, a gente já colocou a farinha de amêndoas no lugar, muitas castanhas, então castanha do Brasil, castanha do Pará,
amêndoas, amendoim, todos os tipos de coisas. Eu gosto bastante de castanha, então para mim foi fácil. Ovos, eu poderia comer, então tinha bastante receita que tinha farinha de amêndoas e ovos. Tinha um pão que não vai farinha de trigo, não vai açúcar, não vai nada disso, então eu poderia comer. Eu também gosto bastante da Coca Zero, da Coca Diet, e aí me foi cortado, porque todo o adoçante, ele dá um estímulo no cérebro, e o cérebro acaba achando que é um açúcar, então ele entende sendo como, e ele iria atuar da mesma maneira que fosse açúcar. Então eu não podia também. Comecei a tomar bastante água com gás. Tá? Então essas foram as minhas adaptações. E arroz que eu como, feijão, essas coisas zerou, e eu comecei a comer mais outras receitas, como eu falei, que a Fernanda me deu. Uma das coisas que eu fiz que eu nunca tinha feito, gente, foi o arroz de couve-flor. Então a gente ralar o couve-flor, a parte branquinha, e depois tempera como se fosse arroz. É bem prático, também engana bastante essa coisa de a gente ter que ter o arroz, né? Imaginou o japonês sem arroz, é tortura. E foram assim os meus dias. Nos primeiros dias, já no primeiro exatamente, eu já comecei a sentir dor de cabeça. Então, esse é um dos sintomas da baixa rápida de carboidrato, tá? Eu tenho bastante sensibilidade. Mas tudo bem, vamos aguentar aí. E lógico, o humor da gente fica uma beleza. Então a gente tem que administrar, saber que está fazendo dieta, já entra nisso pensando que vai modificar seu humor. Mas o que aconteceu comigo, a pior parte foi, além de cansaço muito grande, eu senti uma vontade de dormir, um cansaço extremo. Foram 2 treinos que eu fui realizar. Um seria de 20 km de estrada de chão, lá na casa do meu pai, que vocês viram que eu faço, sempre tem muita subida e descida. Então eu não consegui terminar o treino. Eu fiz 10 km, 12 talvez, para 1h25, sofrendo muito, 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 muito. E não consegui terminar o treino. Voltei caminhando mais ou menos 10 km, porque eu não consegui terminar na questão de... não tinha fome, eu não tinha dor, não faltava fôlego, e é inexplicável, simplesmente parou. Você não consegue mais fazer nada, e um cansaço extremo, 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 que não dá para explicar. Então, essas foram as consequências. Estava tomando também, aqui no Brasil a gente chama de TCM, né? Que são os triglicéridos de cadeia média. Então, são os óleos que a gente utiliza para, em vez da energia de carboidrato, a gente usa de óleos. E não consegui muito bem, falei, não, pode ser também psicológico, pode ser que eu tô voltando de treino, enfim. Peguei e fui fazer mais um treino na semana, e passando de 10 km, os treinos não saíam para mim. Assim, eu com um tempo contado para fazer a prova já. Lógico que não eram minhas provas metas estão ainda mais para frente, porque eu estou iniciando minha rotina de treinos. Para quem trabalha com planilha de treino, vamos lá, professores, então a gente sabe que ninguém começa a treinar em 2 semanas e já fica bem. A gente tem um projeto, a gente tem ciclos de treinamento que a gente chama de micro, meso ou macro, ou treinamento mais específico, ou a meta especial que você tem. Então a gente pode conversar sobre isso também, mas o foco aqui é em cetogênica, e foi isso para mim. Foi muito difícil ficar essas 2 semanas, não pela questão da alimentação. Para mim a alimentação foi perfeita, estava muito boa, consegui me adaptar tranquilamente, comer tudo que estava ali, que é muito gostoso, inclusive, não tem problema nenhum de ficar sem os carboidratos no sentido de paladar, porque para mim não me fez falta mesmo. Ao contrário, doce você não sentia vontade de comer, porque a gente cortou bastante açúcares e tudo, frutas também não tinha, só poderia comer morango em alguns momentos. Então foi assim, bem complicado. E aí a Fernanda falou, vamos voltar com a dieta com um pouco de carboidrato para ver o que acontece. Mas só vou dar um parênteses aqui, dizendo que, gente, se você vai entrar na dieta cetogênica, estude um pouco sobre isso, porque eu já vi bastante gente assim que vai lá no nutricionista, tá fazendo cetogênica, e fala, não, mas eu só vou comer um pouquinho disso aqui. Não funciona. A dieta cetogênica, se você estiver comendo carboidrato no meio dela, é como se você tivesse começado do zero novamente.
e você tem que levar algumas semanas para entrar em cetose. Então a dieta cetogênica não é, eu fiz e daí quebrei, daí continuei, quebrei, não é isso. Esse cansaço que eu senti provavelmente foi porque eu não entrei ainda em cetose. O que significa isso? A partir de um momento, meu corpo vai começar a liberar algumas coisinhas chamadas cetose, e essa cetose que ela vai ser o alimento do meu corpo. E aí esse cansaço extremo vai passar. Só que até eu chegar lá, nesse ponto, depende de pessoa para pessoa, pode ser 2 semanas, pode ser 3 semanas, pode ser 4 semanas, demorar um pouquinho mais. Então, eu tenho que passar esse princípio ali para o meu corpo começar a criar cetose e fazer com que ele tenha esses corpos cetônicos e eu possa, principalmente meu cérebro, gente, se alimentar disso, porque o cérebro ele não tem capacidade de produzir glicose e vamos supor, se você tem o resto do seu corpo, tem musculatura, você vai utilizar músculo, você vai utilizar gordura ou outras fontes para poder se alimentar, não é o caso do cérebro. Então, acontece que a gente começa a ficar muito cansada, começa a ficar esquecida e etc. Essas coisas são o que acontecem. Então não quebre, se você está em dieta cetogênica não vale a pena, se você é daqueles que vai beliscar alguma coisa, vai quebrar a dieta, porque você nunca vai conseguir entrar no ciclo, tá? Então preste muita atenção sobre isso. Outra coisa da dieta cetogênica, você não vai poder usar suplementos, que nem no meu caso eu uso muito carbogel para treinos longos, eu uso suplementação para poder, eu estava usando somente o óleo de coco, TCM e castanhas. Então, para mim, não rolou. Porém, era o plano, 15 dias, eu perdi esse peso que eu precisava, perdi até um pouquinho mais do que isso. Mas, assim, quando voltei, foi numa sexta-feira, eu comi um pouquinho de arroz no sábado. No domingo eu já estava fazendo um treino de 18 quilômetros, não em velocidade, mas sem aquele cansaço extremo, aquela coisa horrível que parecia que eu nunca tinha corrido na minha vida. Como eu falei, não senti dores, não senti falta de fôlego, eu senti cansaço, um cansaço extremo que é inexplicável, vontade só de dormir. E para levantar da cama de manhã é muito difícil, e à noite não precisava nem deitar, porque eu já estava dormindo em pé, né? E quem me conhece já sabe que para mim é fácil dormir em pé, porque eu durmo muito poucas horas. Então foi isso. A dica para vocês é que testem se vocês quiserem, porém não traiam a dieta, porque se você sair da dieta você não vai entrar em cetose, você não vai conseguir ter o resultado que você precisa. Conheço muita gente que já fez a dieta por um bom tempo e deu bem certo. Existem várias linhas dizendo sobre que ela é ótima para câncer, ela é muito utilizada para pacientes com epilepsia, convulsões, tá? Mas dizendo que é bom para a saúde, e existe uma outra linha de estudo dizendo que não tem nada a ver, que não é legal, porque como a gente implica em utilizar, não é o meu caso, Fernanda não colocou coisas embutidas, muitas coisas que não são tão saudáveis para a saúde, mas muitas pessoas que fazem a cetogênica incluem muitos embutidos, coisas que não são tão saudáveis para a saúde, e acaba que, principalmente as pessoas com câncer, trocando, né, por essas coisas que não são tão legais para a saúde, que a gente sabe aí que tem muito conservante, que tem muitos produtos industrializados que não são bacanas, então acabam trocando uma coisa, entrando nessa dieta e ficando pior ainda. Então analise bem o que você está fazendo, não caia nessas besteiras de vou entrar na cetogênica, então eu posso comer tudo que eu quero e tascar besteira a todo custo, porque será que vale a pena você testar isso e descobrir que não é legal? Então faça cetogênica, mas tem um jeitinho aí de a gente equilibrar tudo para que você não saia prejudicado, porque em primeiro lugar, gente, está a saúde da gente e não a beleza. Pois que você estiver numa cama de hospital lindamente bela, não vale a pena, ou um defunto bonito, também não vale a pena. Eu penso em primeiro lugar a nossa saúde. Então pense nisso. A cetogênica para mim funcionou dessa maneira dessa vez. Eu já falei que eu já fiz cetogênica antes, mas não fazia distâncias tão longas, então eu penso que dessa vez não funcionou tão bem pela questão realmente de um treino maior, intenso, talvez seja isso. Hoje eu ainda continuo com uma dieta a minha dieta não é super alta em carboidratos, tá? Mas aumentei bastante do que era, porque eram somente
10%, talvez, eu não sei qual a percentual de carboidrato que eu poderia comer naquela, por causa que eu poderia comer ainda vegetais e alguns legumes, então que ainda tem um pouco de carboidrato, né? Não era zerado, mas muito baixo. E agora já posso comer um pouco de arroz, já tem alguma coisa a mais, aveia já está incluído, tá vendo que são carboidratos saudáveis. Mas eu me sinto muito bem, meu treino tá muito melhor agora e já estamos melhorando o tempo. Então façam isso, gente. Eu sei que tem muita gente ainda começando, que oficialmente segunda-feira começa o ano para muita gente, porque acabou o carnaval, viemos aí da quarta-feira de cinza, e tem gente que já voltou na quarta-feira, quinta, sexta, sábado, e a gente só vai voltar na segunda a treinar e a se alimentar corretamente e fazer uma mudança para melhor, de qualidade de vida, de comportamentos e, enfim, ser uma pessoa melhor em 2020. Espero que seja esse o seu objetivo. Se precisar de ajuda, tamo junto, pergunta, temos aí um pessoal bem bacana para ajudar, tô aí com as planilhas, tô aí para ajudar vocês também a entenderem um pouco mais como são feitas essas planilhas para os professores de educação física e também muita gente perguntando aí como montar assessoria, vamos fazer assim um grupo para poder ajudar vocês e também temos a Fernutri que ajuda na parte toda de nutrição esportiva e temos vários outros profissionais aí em nutrição. Se você mora em outro lugar e não tem acesso, pode ir lá, eles vão fazer avaliação física, converse sempre, não faça nenhuma loucura sozinho somente porque o seu colega está fazendo. E temos também coach comportamental, se você precisa de uma ajuda mais focada no mental, faça isso, gente. Isole, blinde, para que você não erre esse ano, não cometa as mesmas besteiras dos outros anos e que 2020 seja muito, muito, muito melhor para você. Precisa de ajuda? Só avisar, tamo junto.